Bom, pessoal, agora nós vamos aí para os pronomes, né? Vocês têm aí os pronomes relativos, tá? Esse aqui, pessoal, são os pronomes que mais caem em prova, tá? Pronome relativo. Pessoal, pronomes relativos são o que, o qual, o quem, o cujo e o onde. Primeiro detalhe, que, o qual, quem, cujo e onde. Não são só esses, os que caem são esses. Muitas das regras que a gente estuda aqui, né, a gente não esgota o assunto, a gente vê aquilo que mais cai em prova. Porque senão tu começa a encher tua cabeça com um monte de coisa que não cai. E aí tu acaba, né, não conseguindo decorar aquelas coisas que caem. Então, ó, que, o qual, quem, cujo e onde. Quais são os pronomes relativos? Que, o qual, quem, cujo e onde. Perfeito. Que, o qual, quem, cujo e onde. Agora, vamos para os detalhes. Pessoal, o qual, que é pronome relativo, não é só o qual. O qual é também a qual, os quais e as quais. Fechou? Deixa eu botar mais separado aqui. Tá? O qual, a qual, os quais ou as quais. As flexões que a gente diz. Fechou? Agora, o que é pronome relativo? E essa questão cai muito em prova. Em qual das alternativas o que é pronome relativo? O que é pronome relativo quando ele significa o qual, a qual, os quais ou as quais. Fechou? Como assim, pessoal? O aluno que estuda português fica enjoado. Porque começa a corrigir, né, as outras pessoas, né? O aluno, opa, mas aquela ideia, né, pessoal? Corrija um sábio e o tornará mais sábio. Corrija um ignorante, né, e ganhará um inimigo, né? Ganhará um inimigo. Corrigir alguém, meu Deus do céu, né? Agora se tu pessoa diz, aprendi algo novo, aprendi algo novo. Fechou? Então, pessoal, o aluno que estuda português fica enjoado. Então, o aluno o qual, tá? O aluno o qual. Esse que é pronome relativo. Agora, ó, o Ed disse que eu passarei. Tá? O Ed disse o qual eu passarei? Não, tá, pessoal? O Ed disse, ó, esse aqui, ó, o Ed disse isso, tá? Isso. Essa é uma pergunta muito comum em prova, tá? O que, né, que é pronome relativo, pro que, ó, que significa o qual, e flexões, pro que significa isso. Normalmente na questão, porque a questão pergunta, em qual das alternativas o que é pronome relativo? Normalmente, tá? Tu consegue resolver só com isso aqui. O que significa o qual é pronome relativo, tá? É igual aqui, ó, pronome relativo. Óbvio que não é só isso, tá, pessoal? Mas normalmente tu consegue resolver, tá? E o que significa isso? O que significa isso? É conjunção integrante. Já podem ficarem ligados, tá? Outra coisa que cai em prova, tá, pessoal? O cujo aqui, que é pronome relativo, não é só o cujo, é o cuja, é o cujos, é o cujas, tá? Também tem as variações. Acho que eu vou anotar aqui. É o cuja, cujos e
cujas. As variações, né? As flexões, né? As flexões do cujo também são pronomes, né? São pronomes relativos. Né? São pronomes relativos. Aqui, pessoal, o que cai muito como alternativa errada, que tu pode marcar errada, foge, é o cujo o, cuja a, cujo os, cuja as. Tá? Isso tá errado. Pode marcar errado, foge. Cujo o, cuja a, cujo os, cujas a. Tá? Quem marcar cujo o, cuja a, ou a orelha. Tá, pessoal? Quem marcar cujo o, cuja a, pode se matar, ou a orelha arrancar. Tá? Eu costumo brincar que, né, se o concurso for em Porto Alegre, nós vamos de excursão. Quando passar a arena, o ônibus vai pegar, né, vai chegar a uns 90, 100 por hora, e esse é o momento que tu pede para o motorista abrir a porta. Se tu marcou cujo ou cuja a, tu, né, diz eu para concurso não sirvo, né, e pula. Né, pessoal? Então, quem marcar cujo ou cuja a, ou tá a orelha arrancar. Fechou? Tá, pessoal? Fechou? Bom, esses são então os pronomes relativos. Aqui, pessoal, ó, o que os pronomes relativos fazem? O que os pronomes relativos fazem? Os pronomes demonstrativos, eles demonstram. Os pronomes relativos, pessoal, ó, os pronomes relativos, eles retomam. E essa é uma forma para vocês conseguirem diferenciar quando que é pronome relativo. Porque quando que é pronome relativo, normalmente ele tá retomando um substantivo. Concorda comigo que é o aluno o qual está retomando aluno? E aluno é um substantivo? Então, pessoal, quando é pronome relativo, uma coisa para vocês se ligarem nessa diferença de que pronome relativo para que conjunção integrante, é que aqui, pessoal, ó, normalmente antes do pronome relativo vem um substantivo. Tá? E aqui, pessoal, antes da conjunção integrante, porque esse aqui é conjunção integrante, normalmente vem um verbo, ó, disse, ó, tá? Normalmente, tá? Não é sempre, mas quase sempre, tá? Na maioria das vezes. Outra coisa, tá, pessoal? O que significa isso? Ó, isso, alguns alunos têm uma dificuldade, né, no começo em identificar, porque aqui, ó, o aluno o qual estuda português fica enjoado, concorda comigo? O aluno o qual? Aqui, pessoal, ó, o que significa isso? Né? As pessoas que têm dificuldade, elas pensam assim, ó, eu disse isso, eu passarei, e não conseguem encaixar. Na verdade, pessoal, o que tu troca por isso é tudo que segue aqui, ó. É toda essa continuação. Então, ó, eu disse, ou o Ed disse isso, e não o Ed disse isso, eu passarei. Vocês me entenderam? Porque daí não encaixa. Aí não encaixa. Então, ó, o Ed disse isso. Tá? Substitui tudo que segue por isso. Aí tu vai acertar. Senão aí tu vai ter dificuldades.